Sim, gravando. Primeira pergunta, professor, será assim, ó, sobre economia mundial, ok? Sim. Sim. Quais os desafios internos enfrentados pelo BRIS, quer dizer, em manter a coesão entre países com interesses econômicos e geopolíticos tão diversos? BRICS, Isso, BRICS, em manter a coesão entre países com interesses econômicos e geopolíticos tão diversos. os BRICS, ele é um bloco, tá, que inicialmente começou com 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e Índia, né? Que são países que estão fora do eixo da Europa, né? Não estão no bloco comum europeu e nem são da grande potência dos Estados Unidos. Então, apesar de eles terem interesses diversos, eles se uniram para se contrapor a esses blocos tão potentes, tá? Um bloco do NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, um bloco da União Europeia. Então, a partir daí, eles têm alguns interesses em comum. Apesar de eles terem interesses distintos, serem economias bem distintas, eles têm alguns interesses em comum, né? Formar um bloco para comércio exterior, formar um bloco que agora se discute muito para ter uma moeda própria, para não depender da moeda norte-americana. Enfim, um bloco para se contrapor a esses dois outros potentes blocos. E nisso, né, tu cria os objetivos em comum e eu vejo um grande futuro nos BRICS, né? Os BRICS já aumentaram, agora já tem 11 países filiados. Um dos objetivos que é ter uma moeda, né, alternativa ao dólar está se concretizando e a passos largos, na medida que o próprio governo norte-americano ajuda isso, né? Eu acho que o atual presidente dos Estados Unidos está dando um tiro no pé ao fazer uma guerra comercial que faz com que acelere, né, a formação dos BRICS, o aumento do comércio internacional entre os membros do BRIC, ah, aumenta a utilização de uma moeda alternativa. Então, eu vejo como bastante promissora a formação desse bloco, tá, para se contrapor, né, aos outros, essas duas outros polos, da economia mundial. Sim, sim. Uh, quer fazer a segunda? Jade, pode continuar fazendo, até porque aqui eu não consigo, tem apenas a tela do telefone, não consigo estar alternando aqui, porque senão vai sair do Zoom. Pode fazer tranquilo, a gente quer mais escutar o professor mesmo, escutar a argumentação dele, querendo ou não. E Aliás, eu se vou, quiser anotar, dar uma anotada, alguma coisa a mais que, Não, mas eu que, tô como que achou anotar aqui. interessante, a gente quer mais Jade, escutar mais. Sim. eu vou Uh, te pedir para falar mais alto a pergunta e mais devagar. sim, tá bom. Vou fazer a segunda, então, sobre conjuntura política. De que forma a crescente polarização ideológica e a crise de representatividade dos sistemas democráticos tem impactado a estabilidade das instituições políticas e a formulação de políticas públicas? Desculpa, não entendi, Jade. Tu pode falar mais devagar e mais alto? De que forma a crescente polarização ideológica e a crise de representatividade dos sistemas democráticos tem impactado a estabilidade das instituições políticas e formulação de políticas públicas? Bom, eu acho que é essa crescente polarização, tá? Tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Ela torna a economia mais estável,
a economia com maior risco, com maior instabilidade, e isso afeta também as políticas públicas, na medida que a gente tem um cenário, né, mais polarizado, na medida em que um governo assumindo o poder vai ter uma estratégia de política pública, na medida que esse governo perde a eleição, a outra estratégia é radicalmente oposta. Então, essa polarização política, né, está se revertendo em ampliação das guerras, né? A gente tem guerra no coração da Europa, entre Rússia e Ucrânia, agora tem uma guerra no Oriente Médio. Então, isso traz uma instabilidade para toda a economia e também para as políticas públicas. Fechou o teu microfone, Jade. A terceira pergunta será sobre distribuição de renda e desenvolvimento. Ela é um texto, ela é um textinho, mas né, o Brasil tem adotado uma série de medidas que buscam melhorar a distribuição de renda e enfrentar a desigualdade econômica no país, citando como exemplo a reforma tributária sendo sancionada em 2025, assim como programas sociais como Bolsa Família e PED meia, diante desse cenário. É possível afirmar que, a longo prazo, essas ações serão realmente eficazes no combate à desigualdade? Ah, longo prazo é muito longo, né? Para a gente ter. Mas a gente pode perceber que nos dois primeiros mandatos do governo Lula, essas políticas, em boa parte delas tinham sido efetuadas, né, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a melhoria do salário mínimo, e a gente teve efetivamente uma melhoria na distribuição de renda. Tá? Nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, o governo Michel Temer, essas políticas foram abandonadas e o Brasil voltou a sofrer uma concentração de renda. Tá? Bom, a gente tem a expectativa que, pelo menos no curto prazo, isso retome a melhoria da distribuição de renda, tá? E que se essas políticas forem mantidas, e, por exemplo, o Bolsa Família tem grande chance de ser mantido, né, porque ela sofreu um ataque no governo anterior, o próprio governo anterior acabou elevando a Bolsa Família, porque viu nela uma boa política para angariar votos, né? Então é possível, a gente espera que o governo que suceda esse mantenha as políticas econômicas, políticas sociais que melhoram a redistribuição de renda no país, tá? Agora, como a gente falou anteriormente, né, a gente está vivendo um mundo de uma polaridade muito grande política, né, que gera uma instabilidade econômica e gera uma instabilidade nas políticas sociais. Então, a gente não sabe exatamente como serão as próximas eleições, né? O Brasil ainda continua um país muito polarizado, a gente vê pelas pesquisas, pelas manifestações, né? Se voltar um governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, né? Não pelo Bolsonaro, porque ele está inelegível, mas um governo com a mesma linha política, é possível que essas políticas sociais de distribuição de renda sejam derrubadas, tá? Mas, no longo prazo, está bastante difícil a gente fazer alguma previsão, tá? Eu posso dizer que no curto prazo, essas políticas já estão surtindo efeito para a melhoria da distribuição de renda. Sim. Quarta pergunta, será mercado de trabalho. O avanço da inteligência artificial tem afetado diversas profissões, onde muitos trabalhadores têm sido substituídos por Não máquinas. estou não tô, mais alto, por favor, Jade. O avanço da inteligência artificial tem afetado diversas profissões, onde muitos trabalhadores têm sido substituídos por máquinas e sistemas automatizados. Nesse contexto, quais impactos de uma redução de jornada, da jornada de trabalho, no caso, né, para 6 horas, teria crescimento econômico no mercado de trabalho? Parece que, parece não, com certeza a inteligência artificial ela está ocupando todos os espaços do processo produtivo, tá? Essa é uma realidade inexorável, tá? Como todas as tecnologias, todas as outras revoluções tecnológicas que teve um crescimento da inovações tecnológicas, elas vêm para ocupar os mais diversos espaços, tá?
Com relação à redução da jornada de trabalho, me parece que o Brasil, né, adotando essa política de reduzir a jornada de trabalho, ela é uma política que gerará melhores e mais empregos, tá? Isso aconteceu em 88, né, porque a economia brasileira ela tem uma dinâmica, ela tem uma potência muito grande, tá? A gente vem de 3 anos com crescimento econômico, então esse é o momento oportuno que a gente vem melhorando a tecnologia e, portanto, de alguma forma, tornando alguns trabalhos não tão intensos e extensos, ou alguns trabalhos não tão extensos, em alguns casos mais intensos. Então, é um momento oportuno, pelo aumento da produtividade que essa tecnologia traz, de justamente reduzir a jornada de trabalho, seja para gerar um pouco mais de pós-trabalho, seja para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então, né, o crescimento econômico que a gente está vivenciando nos últimos três, e inclusive esse ano, né, que não é tão expressivo, mas é um crescimento econômico, o aumento da produtividade gerado pelas novas tecnologias é um momento oportuno para reduzir a jornada de trabalho. Queria tirar uma dúvida com o senhor. Isso tem a ver, tipo, com a Revolução Industrial ou foge um pouquinho da... Ah, a gente chama de Revolução Industrial, a primeira que aconteceu em 1750, com o tear, com a máquina a vapor, os teares a vapor. Segunda Revolução Industrial, a literatura fala do Fordismo, né? Início do século XX, né? Motor a combustão, novos meios de transporte, novos meios de comunicação. Se fala em terceira revolução industrial, aí ainda um pouco polêmico, seria as transformações que ocorreram a partir da década de 70, com o toyotismo, just in time, especialização flexível. E agora a gente estaria vivendo uma quarta revolução industrial, com todas essas tecnologias que a gente vê surgindo, né? Internet das coisas, ah, inteligência artificial, a, veículo autônomo. Então, isso caracterizaria uma quarta revolução industrial, onde talvez a invenção mais significativa seja a inteligência artificial. Quinta pergunta é sobre crescimento e PIB. O Brasil tem enfrentado desafios para sustentar o crescimento econômico robusto nos últimos anos. Na sua avaliação, do senhor, né, quais são os principais entraves ao crescimento do PIB brasileiro? Quais políticas públicas poderiam ser implantadas para impulsionar o crescimento de forma sustentável no longo prazo? Um dos problemas que o Brasil enfrenta é justamente a conjuntura econômica mundial, né? A gente vive uma conjuntura econômica de muita instabilidade, né? Agora, com essa guerra que está acontecendo, né, entre o Irã e Israel, né, isso cria um cenário de incerteza para o futuro, né? O PIB mundial vem crescendo muito pouco, né? O Brasil vem crescendo acima da. O Brasil cresce muito pouco, mas cresce acima da média mundial, tá? Então, o mundo não estar crescendo talvez o principal impeditivo para o crescimento brasileiro, tá? Um segundo impeditivo que eu vejo é justamente a polarização, né? Apesar da gente ter eleito um governo de centro-esquerda, se elegeu ao mesmo tempo um Congresso de extrema-direita, tá? Que acaba não aprovando as políticas, as propostas econômicas do atual governo, tá? Então, essa enorme polarização, né, que se reflete no Brasil entre um governo de esquerda e um Congresso de extrema-direita é um impeditivo para que as políticas do governo sejam aprovadas. E tu tem uma política que todas apontem para o mesmo sentido do crescimento econômico. Então, né, o Congresso vai fazendo uma guerra, barrando algumas políticas, barrando a política de reforma tributária, barra alguma política de aumento fiscal, barra política de gasto público. Então, essa extrema
diferença de objetivos e de visualização das necessidades econômicas do país, talvez seja o segundo ponto que impeça um maior crescimento econômico do país. Sexta pergunta, sobre inflação. Diante dos desafios econômicos atuais, como o senhor avalia a eficácia do sistema de metas de inflação, tendo a taxa de juro como principal instrumento de política monetária? Ela ainda é o melhor mecanismo para garantir a estabilidade de preços ou precisamos repensar essa abordagem? Eu vejo aí, em primeiro lugar, eu entendo que a inflação no Brasil está controlada, tá? A mídia vem fazendo um discurso de terrorismo a respeito da inflação. A média da inflação no Brasil, desde o Plano Real, quando acabou com a inflação, quando a inflação baixou de patamar, é 6%. Esse ano a gente vai ter provavelmente uma inflação de 5 e pouco por cento, ou seja, abaixo da média, desde que a inflação baixou no Brasil. Tá? Então, assim, eu não vejo a inflação como um grande problema ou a inflação fora do controle hoje. Tá? O Brasil tem, historicamente, uma visão que a forma de combater a inflação é como ela sendo de demanda. Isso nem sempre é verdadeiro. Tá? Então, a inflação no Brasil hoje, eu não vejo como sendo uma inflação de demanda, tá? Eu vejo como sendo uma inflação de custo. Tá? E se é uma inflação de custo, de fato, a elevação da taxa de juros ela não ajuda no combate à inflação. Tá? Então, eu não acho que seja nesse momento a política de combate à inflação mais adequada é a elevação da taxa de juros. Tá? Mas, historicamente, no Brasil, a gente combate a inflação como sendo de demanda, que, por um lado, ela sempre tem um resultado imediato, porque segura um pouco a demanda. Então, mesmo que a inflação não seja de demanda, ela vai ter um efeito no curto prazo, mas no médio prazo e no longo prazo, se a inflação não é de demanda, ela vai retornar. Tá? Então, eu não vejo a elevação da taxa de juros como a política mais adequada para se conter a inflação. E, portanto, eu acho que poderia ter um movimento para começar a diminuir essa taxa de juros, sem botar em risco a inflação e propiciando uma taxa de crescimento mais elevada. Sétima pergunta, investimento e consumo. A relação entre investimento público e investimento privado é complexa e pode variar dependendo das circunstâncias das políticas implementadas. Em geral, na sua opinião, o aumento do investimento público pode mais complementar ou competir com o investimento privado? Eu não vejo, eu acho que para um crescimento do país e para o desenvolvimento de uma nação, do meu ponto de vista, os, os dois tipos de investimentos são extremamente necessários. Tá? O investimento público ele é importantíssimo de ser feito em setores estratégicos, né? Como de petróleo, energia elétrica, rodovias, portos, né? Então, em pontos estratégicos, em setores estratégicos, é fundamental, tá, que o setor público invista. Até porque esses setores são setores de retorno de muito longo prazo, em geral, e necessitam de investimento muito pesado, e que muitas vezes o setor público não está disposto a correr o risco. Tá? E, por outro lado, tem outros investimentos, ah, construção civil, indústria automotiva, tecnologia, que é importante que o setor privado, que tem mais agilidade, né, faça. Então, eu não vejo que sejam antagônicos, concorrentes, nada disso. Né? A gente pode ver até, né, Elon Musk com a sua Meta e a Microsoft, né, esses homens que estão tão badalados com essas empresas de ponta, né, que falam a respeito da iniciativa privada e do empreendedorismo,
Esses setores eles só se desenvolveram por investimento público. Então, foi necessário investimento público na internet, por exemplo, né? Senão esses setores não se desenvolveriam. É necessário investimento público da NASA, por exemplo, para esses setores se desenvolver. Então, no meu modo de ver, investimento público e investimento privado, eles são complementares, eles não são concorrentes. E os dois são necessários para que tenha um crescimento superior, do PIB nacional. Pergunta 8. Política fiscal. Quais os principais obstáculos e estratégias viáveis para a implementação de uma reforma tributária progressiva no Brasil, que ao mesmo tempo promova a justiça social, assegure a sustentabilidade fiscal e se adapte ao cenário de elevado endividamento público e às limitações impostas pelo novo arcabouço fiscal? Essa palavra eu não conheço, arcabouço, nunca ouvi falar. Bom, o que impede uma reforma tributária brasileira é extremamente regressivo, tá? É um sistema tributário baseado principalmente em impostos indiretos, como ICMS, IPI, ISSQN, e, portanto, né, como ele é um sistema baseado principalmente nos impostos indiretos, ele acaba sendo extremamente regressivo. O que quer dizer isso? Os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Bom, como que a gente muda isso? Olha, mudando o Congresso Nacional, né? Fazendeiros no Brasil, donos de fazenda no Brasil, representam menos do que 1% da população, tá? E representantes de fazendeiros no Congresso Nacional representam 60%. Então, como que os fazendeiros que fazem parte de 1% da população, ou menos do que 1%, comandam 60% tem 60% dos cargos de deputado federal e senadores, tá? Bom, essas pessoas, eles não têm interesse numa reforma tributária, né? Isso está muito claro, né? Teve um projeto de lei, né, querendo isentar o salário até R$ 5.000, isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. E para compensar, né, essa diminuição da receita tributária, estava proposto que quem ganhasse acima de R$ 50.000 por mês pagasse um percentual mínimo de 10% de imposto. Isso não está sendo aprovado no Congresso. Ou seja, tornaria a estrutura tributária menos regressiva, não digo nem que seria progressiva, né? Tu faria a população que ganha, aquelas pessoas que ganham uma renda superior a 50 mil mensais, pagar 10% de imposto de renda. Isentaria quem ganha até 5 mil. Isso não está passando no Congresso, tá? Então, sim, é necessário uma reforma tributária que torne, que construa a estrutura tributária no Brasil com impostos diretos, né, que é imposto sobre renda, imposto sobre o IPTU, sobre propriedade, imposto territorial rural, ou seja, tu fazer uma carga tributária mais progressiva. Agora, a gente só consegue fazer essa mudança se a gente mudar o Congresso Nacional, né? Com esse Congresso Nacional, onde 60% deles representam os interesses dos latifundiários, a gente não consegue mudar a estrutura tributária do país. Pergunta 9. Será política monetária. Mesmo com indicadores de inflação sob controle, o Banco Central opta por manter a taxa Selic em níveis relativamente elevados, considerando o atual cenário macroeconômico de 2025. Quais fundamentos justificam a manutenção do juro alto? Essa pergunta, vou dar a mesma resposta que eu dei na anterior, né? No Brasil, a gente tem uma visão que a inflação sempre é de demanda, né? Então, a forma de combater a inflação seria desaquecer a economia, né? Elevando os juros para que diminua o consumo, diminua o investimento, né? Bom, isso o impacto é uma desaceleração do PIB, uma desaceleração da economia.
Aí eu vejo como uma política equivocada. Para mim, a inflação atualmente não é uma inflação de demanda e, portanto, essa não é a melhor política econômica a ser adotada, né? Portanto, eu não entendo que seja necessária a taxa de juros estar elevada. Acho que a gente já teria que começar a baixar essa taxa de juros até para que a economia possa ter um crescimento superior ao que está sendo esperado de 2% ao ano, nesse ano de 2025. Então, eu vejo como uma política equivocada essa elevação da taxa de juros. Está fechado. Mais 10 minutos, eu vou fazer a última rapidão, senão vai cair o sistema. Não Tudo bem? ouvi, já. Pode começar de novo? Nós temos mais 10 minutos de reunião, de entrevista, porque vai cair o Zoom. Só permite 40 minutos. Vou fazer a última aqui rapidinho. É sobre o setor externo. Quais medidas podem ser adotadas para ampliar a participação de produtos industrializados nas exportações brasileiras e reduzir a dependência de produtos primários? Eu acho que uma das políticas importantes que o governo Lula, né, o presidente Lula, começou a fazer no seu primeiro e segundo mandato é aumentar a parceria com os países africanos, aumentar a parceria com os países da América do Sul e fortalecer os BRICS, né? Então a gente volta lá, acho que para a primeira pergunta, né? Os BRICS eles têm um bloco e tem um papel fundamental para a gente conseguir mudar nossa pauta de exportação, tá? Ou seja, quando a gente historicamente tem uma relação muito forte com a Europa e os Estados Unidos, a gente sempre mandou produtos primários, commodities para esse país e importou produtos industrializados ou produtos de tecnologia. Então, quando a gente muda a nossa parceria, seja com países africanos, seja com países da América do Sul, seja com os BRICS, a tentativa é justamente de mudar nossa pauta de exportação, para que a gente possa exportar produtos com mais tecnologia embutida, tá? Então, me parece que a retomada daquela política do primeiro governo do presidente Lula, né, e o fortalecimento dos BRICS é uma política extremamente acertada para a gente conseguir trocar nossa pauta de exportação. Falta quanto tempo já? A gente tem mais 3 minutos. Então, professor, eu vim por meio, eu vim em nome do grupo e do Instituto Federal também, agradecer o senhor por ter aceitado compartilhar o seu conhecimento conosco e ter passado esse grande conhecimento para a gente. Então, nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu desejo para o senhor uma ótima semana e, e é isso, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor, também, por ter nos atendido Eu também. também, eu que contribuir com o Rápido, conhecimento. né? Tô meio rouca também, então só agradecer ao senhor, muito obrigado, tá? Então, tá. Vamos encerrando por aqui. Senhor, também, bom feriado também, bom feriado também. Então, tá certo. Tchau, tchau e até a próxima. Estou à disposição. Senhor, viu? Muito obrigado.